Continuando no friozinho desta tarde com o nosso módulo 9 sobre a Era Vargas, que, conforme eu havia dito, é um pouco do mesmo de sempre, né? Revolução, espera-se uma modificação, a modificação traz alguém no poder, perdão, alguém no poder que mantém a elite no poder, uma outra elite, mas não deixa de ser um grupo com características praticamente idênticas de não conceder vantagens. Mas a Era Vargas, ela é assim uma verdadeira metamorfose. Vargas tinha capacidade de se transmutar, de se travestir de várias personalidades. Nós temos um momento Vargas em que ele é um, um ditador, nós temos um Vargas nazista, nós temos um Vargas, praticamente um Vargas com uma visão do New Deal, um Vargas com uma visão norte-americana, um Roosevelt Vargas, assim como um Führer Vargas, e depois nós temos um Getuliovski, bem aos moldes stalinistas. Ele cria caras diferentes para o mesmo personagem. Na página 192, você vai encontrar a Era Vargas e uma foto é icônica. Eu já disse que fotos, imagens, falam mais do que palavras. Observe bem esta aqui, ó. Os três Vargas. Um Vargas nazista, um Vargas bem americanão e um Vargas comunistoide. Notaram? Tem uma pergunta no pé dessa página 192, que convém que você pense. Fala sobre as charges. E as charges, elas são demonstrações artísticas que são provocações, são aforismos. Aforismo é uma forma de te cutucar para fazer você pensar, tá? É uma provocação. As charges são provocações. Portanto, para que a gente possa provocar e dar a ideia desse continuismo que muda e continua um pouco do mesmo, a gente tem que pensar que a Revolução de 1930, que derrubou o governo eleito do Júlio Prestes, colocou no lugar, através de uma revolução que o Getúlio Vargas fez com apoio da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de parte da população das classes médias urbanas e dos tenentes, com o auxílio de uma aliança chamada Aliança Nacional, foi o fim da política do café com leite. O que não quer dizer de maneira nenhuma o fim da oligarquia do agronegócio. Mudou somente o eixo. Os donos das fazendas de café continuaram explorando os trabalhadores rurais. As oligarquias continuaram mandando através dos coronéis nos seus redutos eleitorais, com os seus votos de cabresto, fazendo a pessoa votar em quem ela quisesse. Enfim, a oligarquia simplesmente foi tirada da cadeira da presidência com a Revolução de 30, a saída do Júlio Prestes e a entrada do gaúcho Getúlio Vargas, ok? Agora, Getúlio Vargas contou com a ajuda, não esqueça, isso é importante, das oligarquias dissidentes, parte dos donos de agronegócio que não eram do café com leite, da burguesia industrial que estava começando a agir no país e que queria ampliar os investimentos nacionais. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, 1929, Estados Unidos tinha quebrado. Era legal, era bom, seria bacana se começassem a surgir indústrias no Brasil. Então havia um outro grupo. As classes médias, médicos, dentistas, advogados, jornalistas, professores, enfim, os intelectuais da época também apoiaram o Getúlio Vargas. E os tenentes, né? E nós vamos ver depois em detalhes o que rolou nisso aí. E os operários, olha, 5 forças dando impulso, alavancando a Aliança Liberal
do Getúlio Vargas para assumir o poder. E ele assumiu o poder. Tá? O resultado é que nós vamos ver que a Revolução de 1930 ela foi uma grande mudança, onde muita coisa continuou sendo exatamente a mesma. Tá? O que mudou? Política do café com leite sai fora, uma carta não fora do baralho, mas está ali no monte. Tá? Durante esse momento da política do café com leite, em queda e com a entrada do Getúlio Vargas, ele aproveitou um vácuo que havia de poder, faltava uma liderança. Aliás, durante todo esse período da política do café com leite, com exceção da República da Espada, que era tudo muito impositivo, precisava de alguém para agitar esse negócio, né? E ele aproveitou, soube aproveitar bem esse vácuo, e ele tinha um projeto pessoal. Ele tinha um projeto pessoal, ele sabia onde queria chegar, mesmo dançando conforme a música, ele era muito esperto. Ele agradava gregos e troianos. Na página de número 194, você vai encontrar essa tabelinha que vale a pena você ler. É muita coisa que eu não tenho tempo de detalhar, mas veja, lembre novamente dessa figura, leia isso com toda a tua atenção e você vai ver que Vargas era um baita de um gênio. Na minha modesta opinião, ele foi um dos políticos mais geniais. Não concordo com muita coisa que ele fez muita coisa errada, tá? Especialmente na fase nazista dele, deportou a Olga Benário Prestes, perseguiu o Luiz Carlos Prestes, tinha derrubado o Júlio Prestes, o Luiz Carlos Prestes é outra pessoa, um tenentista, mas ele pegou alguns judeus, junto com eles a esposa do Luiz Carlos Prestes, mandou para Hitler como presente, assim, sabe? Como a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, ele fez coisas muito erradas, mas ele trouxe inovações para o povo que, para a época, foram sensacionais. Apoio às indústrias, gerando empregos, tá? Ele apoiou certos grupos, especialmente banqueiros. Ele era chamado de o pai dos pobres. Ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ele dava com uma mão, tirava com a outra, alisava, soprava, batia. Ele era um espertalhão, uma metamorfose ambulante, e ele soube buscar aliados. Quando ele viu que estava realmente no poder, porque no começo era um governo provisório, de 1930 até 34, 4 anos, derrubou o Júlio Prestes e ficou ali enrolando, enrolando, 4 anos de governo provisório, que acabou sendo definitivo. Ficou 19 anos no poder, imagina, né? À custa de transformações. Inicialmente, uma Constituição, de 1934 a 37, um governo constitucionalista, deixou de ser provisório. De 37 a 45, aquela fase que ele fica pró-fascista, pró-nazista, cara, ele vira um ditador, ele muda, ele se transforma. E depois, de 1951 até 54, a época que eu nasci, ele era uma outra pessoa, o bom velhinho. Ele era, assim, formador de grupos escolares. Ele tinha toda uma ideia de transformar a educação, cartilhas escolares. Ele traz benefícios para a população, enfim, pai dos pobres, tá? Mas sempre mãe dos ricos. Isso é importante, tá? Por isso o título aqui isso é importante saber porque cai sempre nos simulados. Revolução ou uma simples troca de elites? Pense nisso, tá? As fases da era Vargas, elas também são muito curiosas, tá? O governo provisório, lá em 1930, começa a dar sinais de querer agradar o povo. Carteira profissional. Lembra dos sindicalistas europeus que brigavam porque não queriam trabalhar 15, 16 horas por dia, que queriam trabalhar 5 dias por semana e não 7, que lutavam por salários? Pois é, Getulhão, esperto, faz a cena, dá sinais de que vai agradar, e agrada com carteira
profissional, carteira de trabalho, ele começa a modificar as jornadas, ele começa a dar expectativa de mudanças políticas, que você vai encontrar, essa fase de 1930 para frente, na página 195. Ó, é importante dar uma olhadinha, porque as figuras vão contar muito sobre isso. Aqui tem a figura da carteira de trabalho. Meu pai tinha uma exatamente igual a essas aqui, tá? Getúlio Vargas, tá? Vantagens, e ele traz assim uma mudança na cabeça das pessoas. Quando ele faz então a promulgação da Constituição de 1934, ele aprova eleições diretas para câmaras de vereadores, para assembleias legislativas dos estados, para o Senado Federal, traz o voto secreto que era tão ansiado pelo Partido Democrático. Lembra que teve uma divisão lá entre o Partido Republicano e Democrático? Ele agrada. Olha que espertinho, né? Carteira de trabalho, voto secreto, voto feminino. Ele ganha a simpatia das pessoas. Ele sabia agradar, tá? Ele sabia como fazer um jogo de cintura em que todo mundo ficava satisfeito. Não resolvia, mas ajudava. Outra coisa também, ele contou com um forte aliado da época. Em 1922, antes dele entrar, o Brasil teve a primeira transmissão radiofônica. As pessoas começaram a comprar rádios. Naquela época lá do 1922, pós-guerra, as indústrias norte-americanas começaram a exportar seus produtos, dentre eles o rádio. E o Brasil entrou na era do rádio em 1922, antes do crash da Bolsa. Getúlio aproveita isso. Ele vai usar como uma forte ferramenta de divulgação a mídia, como a mídia faz hoje na televisão, jornais. Tinha fake news na época? Tinha, mas eram controlados. E depois de 1930, o Getúlio Vargas vai ficar dono dessa ideia. Ele é quem mantém. Ele vai criar depois um departamento de imprensa, que nós vamos estudar mais detalhadamente, tá? Mas ele aproveita do rádio, ele faz do rádio seu forte aliado. Nós vamos ver também que de 1937, após a promulgação da Constituição de 1934, ele vai trazer um governo chamado Estado Novo. Esse Estado Novo, de novo, tinha apenas uma linha de ditadura. A novidade era essa. Ele começa a mandar, a controlar, a deportar, a punir. Ele muda de figura. Ou seja, ele deu com uma mão, tirou com a outra. Deporta a Olga Benário Prestes. Está na página 197. Eu não vou terminar todos esses assuntos hoje, primeiro porque são muito extensos. Você precisa ler isso daqui, tá? Aqui está a história da Olga, que é uma história muito triste. Ela estava grávida, foi deportada por ele, por ser judia e por ser comunista. Mas aqui mostra ele também, ó. Por isso que você precisa ver a imagem, olhar, pegar sua apostila, olhar bem de pertinho, né? Para entender um pouco dessas ideias desse período do Estado Novo e de todas as outras fases, tá? Nós vamos parar por aqui em 1937 a 45 no Estado Novo. Você precisa ler, não tem outra forma. Você tem que pegar a apostila, você tem que mergulhar nela, você tem que correr atrás para poder se dar bem, não só no simulado que está aí pela frente, mas fundamentalmente para não cair nas armadilhas que os políticos sempre têm para nos abocanhar, para ganhar o voto. Depois eles fazem o que querem, como Vargas fez, ok? Próxima aula, página 197, e aí vamos estudar o governo eleito de Vargas. Ele sai e volta ao poder, tá? Isso nós veremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.